Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Wesley Gonzaga. Livro de Sociologia, página 62. Livro de Sociologia, página 62, Desenvolvendo Habilidades. Livro de Sociologia, página 62, Desenvolvendo Habilidades. Livro de Sociologia, página 62, Desenvolvendo Habilidades. Cadê? Não trouxe o livro. 82? 62. Obrigado, professor. 62. Página 62, Desenvolvendo Habilidades. Tudo certo, tudo certo. Certo? Página 62, Desenvolvendo Habilidades. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar sobre a luz da parcela restrita do campo social, ela refere em buscar as brilhantes generalidades, em que 62, em que todas as questões são levantadas sem que seja nenhuma seja expressadamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de instituições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas, não suscetíveis a nenhum tipo de prova. Diz assim: o texto expressa o esforço de Emile Durkheim em construir uma sociologia com base na letra A, vinculação da filosofia com o saber unificado, não. Letra B, reunião das percepções intuitivas pela demonstração, também não. Letra C, formulação de hipóteses subjetivas sobre vida social, também não. Adesão de padrões de investigações típicos das ciências naturais. Então, ótimo. Então, é o seguinte, a sociologia vai utilizar normas das leis das ciências naturais para fazer o exame das próprias sociedades. Então, vai adotar normas das ciências naturais para o exame da sociedade. Então, essa é a resposta correta, letra D. Marca, por favor, letra D, resposta correta. Incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político, está errado. Então, a resposta correta, letra D. Marca aí, por favor, letra D. 2. Na produção sociológica do francês Émile Durkheim, os fatos sociais são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir, que são exteriores ao indivíduo e exercem uma pressão à coerção social, ainda que não se perceba sobre a sua consciência. Também apresentam características de serem gerais na extensão de uma sociedade na medida em que são comuns à maioria dos indivíduos. Durkheim considera que os fatos sociais não se confundem com as manifestações das consciências individuais e eles são uma realidade sui generis, da realidade peculiar. Então, vamos colocar a respeito do fato social. Exercício 2, o fato social.
Então, é o seguinte, o fato social é toda forma de ser, pensar e agir do indivíduo num grupo social, tá? Possui como característica generalidade, significa que o fato é geral para todos os indivíduos, a exterioridade significa que é independente da vontade dos indivíduos, e a coercitividade exerce uma pressão sobre os indivíduos. Então, temos A, B e C. Generalidade, o fato é geral, é válido para todos. A exterioridade quer dizer que não depende da vontade do indivíduo. Tá bem difícil mesmo, tá? Eu vou aumentar um pouco a letra, tá? Fazer o quê? Melhorou um pouco? Melhorou um pouco? Tá ok. Então, essas ideias estão ligadas diretamente à questão do fato social em Durkheim. Aí o exercício 2 continua assim. Considerando o pensamento sociológico de Durkheim e com base na assertiva acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Os fatos sociais se configuram como ideias, tipos ideais que representam a realidade. Não, não são ideias, são acontecimentos, são fatos que são gerais na sociedade. B. Os fatos sociais definem como coisas, objetos que advêm na mente humana, mais precisamente a ideia do indivíduo na fórmula da sociedade. Não, vai. Não é aqui, tá? Não, não pode ser. Não pode ser porque está totalmente incorreto. Letra C. Os fatos sociais são coisas e por isso podem ser definidas a partir da consciência do indivíduo. Não são definidas a partir da consciência, são definidas através dos fatos que são instituídos. Letra D. Os fatos sociais são caracterizados como coisa e por isso devem atender às características da generalidade, externalidade e coercitividade. Então está aqui, tá? Generalidade, exterioridade, exterioridade e coercitividade. As três características do fato social. O fato é geral, o fato é externo, o fato é coercitivo. O fato é geral quer dizer que é válido para todos os indivíduos dentro da sociedade. O fato é externo significa que não depende da vontade do indivíduo. E o fato é coercitivo quer dizer que exerce uma forte pressão sobre o indivíduo. Então, geral, externo e coercitivo. O fato social é um método utilizado por Durkheim para explicar os fenômenos sociais, que quase sempre resultam em ideias e crenças. Não, está totalmente errado, joga fora essa alternativa. Então, o fato social, toda forma de ser, pensar e agir do indivíduo num grupo social, possui características generalidade, coercitividade e exterioridade, certo? São os elementos fundamentais do fato social. Ainda, então aqui temos a solidariedade, é a forma com a qual os indivíduos se reúnem em torno de uma atividade básica. Ela pode ser de duas formas, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica.
A solidariedade mecânica, ela é típica das sociedades pré-capitalistas. Aqui, das sociedades capitalistas e industriais. Tá? Aqui, pouca divisão do trabalho. Aqui, ampla divisão do trabalho. Aqui nós temos a coletividade. Aqui nós temos a individualidade. Então, dentro, mecânica. Mecânica de um lado, orgânica do outro. Mecânica e orgânica. Tá? Dentro dessa forma, nós temos duas formas de solidariedade. A mecânica e a orgânica. Tá ok? A solidariedade mecânica é a típica das sociedades pré-capitalistas, típica das sociedades não industrializadas. Ela tem pouca divisão do trabalho e aqui perdura a coletividade. Na solidariedade orgânica, nós temos as sociedades capitalistas e industriais, ampla divisão do trabalho e perdura a individualidade. Então, os opostos da relação de solidariedade, certo? A solidariedade, então, é a forma com a qual os indivíduos se reúnem em torno de uma atividade básica para produzir, tá ok? Para produzir e estabelecer as reuniões das suas sucessões aí nessa ideia. Teco, Solidariedade orgânica, solidariedade mecânica são conceitos propostos pelo sociólogo francês Émile Durkheim, que explica a coesão social em diferentes tipos de sociedade. De acordo com as teses deste estudioso, nas sociedades ocidentais modernas prevalece a solidariedade orgânica, onde o indivíduo se percebe diferente, embora dependentes uns dos outros. A lógica do mercado capitalista, entretanto, baseada na competição, na individualista, em busca do lucro, pode corromper os vínculos da solidariedade, que asseguram a coesão e conduzir a uma situação de anomia. De acordo com o postulado de Durkheim, é correto dizer que o conceito de anomia social. Aí vamos lá, do outro lado. Professor, Oi. pode falar primeiro. ah, não, é que eu só queria pedir Como? pro senhor mudar a foto do quadro. Qual é a coisa? Não, é que eu queria saber se poderia mandar a foto do quadro, mas o senhor já pagou, então. Não estou entendendo nada. Não, é que assim, eu iria pedir pro senhor mandar a foto do quadro, mas o senhor já pagou, então acho que não Tá, precisa. daqui a pouco eu mando então. Ok, muito obrigado, Teco. Se cuida.
Oi. Anomia social. Então vamos lá. O indício de anomia social é o mesmo que fato social anormal. Extrapola os limites permitidos dentro de uma sociedade. Então, tudo aquilo que vai ser considerado de anormal dentro da sociedade é considerado uma anomia, tá ok? Uma anomia social, que quer dizer uma patologia, uma doença, quer dizer algo que foge do padrão normal dentro da sociedade. A necessidade de todos demonstrarem solidariedade com os mais necessitados? Não, isso não tem nada a ver com a questão de anomia. Uma situação na qual aqueles indivíduos portadores de um senso moral superior devem colocar como líderes dos grupos aos quais fazem parte. Não, não quer dizer que o camarada tenha um senso moral superior, ele vai ser o líder dentro da comunidade, então joga fora. Letra C. A condição na qual o indivíduo não se identifica como membro de um grupo que compartilha as mesmas regras e normas e tem dificuldade para distinguir, por exemplo, o certo e o errado, o justo e o injusto. Então, essa é a resposta verdadeira. Letra C. Exercício 3, resposta letra C. O consumismo exacerbado das novas gerações? Não. A solidariedade que as pessoas demonstram quando entoam cantos nacionalistas patrióticos? Também não. Então, resposta letra C. Resposta letra C. Exercício 4. Durkheim concebe a sociedade como um corpo vivo, como um organismo cujas partes, cada instituição, cada indivíduo, cumprem papel indeterminados e existem em função de um todo. A liga que une esses diferentes componentes, tornando a sociedade possível, é o que ele chama de solidariedade. Nas sociedades mais simples e mais homogêneas, há uma integração equilibrada entre as partes, porque para elas diferem muito muito pouco entre si. Esse tipo de arranjo social, característico das sociedades pré-capitalistas, sofreu uma mudança importante quando, paralelamente ao aumento populacional, ocorreu o incremento de comunicações, das trocas de mercadorias e das trocas de ideias entre as pessoas. Então vamos lá. Considerando o texto e os conhecimentos sobre o tema citado, assinale que for correto. Durkheim se preocupa com o tema divisão do trabalho social, do processo presente em todas as comunidades. Está certo? Posso apagar aqui? Posso apagar aqui?
Então, aqui está diretamente a condição da divisão do trabalho. Forma de manter a coesão social por meio da solidariedade mecânica e orgânica. Então, forma de compreender a estrutura social das sociedades. Então, forma de compreender a estrutura social das sociedades. Então, a divisão do trabalho é essa forma específica de estabelecer essa situação. Então, verdadeiro. Marca como verdadeiro. 2. A noção do lugar de integração é central no pensamento de Durkheim. Ele se faz presente no ambiente do trabalho e nas relações familiares do próprio Estado. Então, integração promove a integração social. Então, diante dessas ideias, nós temos a promoção da integração social, além de estabelecer a coesão social. Então, 2, verdadeiro. 4, para Durkheim, a vida social não gera a vida moral. Muito pelo contrário, a vida social é a base, é a origem da vida social. Então, joga fora a alternativa 4. 8, Durkheim define os agrupamentos humanos independentes da sua variedade populacional, cultural e social. São regidos por semelhantes formas de solidariedade. Então, está certo. Cada sociedade é regida por semelhantes formas de solidariedade. Então, 8, correto. 16. Os processos educativos estão ausentes do pensamento de Durkheim. Não, joga fora. Os processos educativos fazem parte da estrutura do pensamento de Durkheim. Portanto, 8, 2 e 1. Soma vai dar 11. A soma das corretas vai dar 11. Posso aqui? Agora os exercícios complementares. O último exercício deu 11 a soma. Exercícios complementares. O objeto de estudo da sociologia para Durkheim é o fato social, que deve ser tratado como coisa, e o sociólogo deve afastar das suas pré-noções e preconceitos. A construção durkheimiana desse projeto, contudo, visa o estudo da sociologia, pode ser considerada a letra A, positivista.
Então, aqui nós temos a seguinte situação. O fato social é o objeto da sociologia. Deve ser analisado como coisa, deve ser analisado como um objeto propriamente dito. Eu não posso me envolver com o fato, eu não posso me envolver com o fato analisado. E ainda, tá? Ele é herdeiro do pensamento positivista, então ele não pode se envolver com o fato e ele é herdeiro da estrutura positivista do fato social. Então marca a letra A, tá? Exercício 1 dos complementares, resposta correta, letra A. É positivista, pois fundamenta a busca da objetividade, da neutralidade. Então, o sociólogo não pode se envolver com o fato analisado. Ele deve ser neutro. Ele deve ser neutro em relação ao fato analisado. Ele não pode jamais se envolver com a estrutura do fato. A neutralidade pressupõe necessariamente a condição máxima para poder desenvolver os seus estudos acerca do fato. Então, ele pressupõe uma neutralidade do fato social. Resposta, letra A. Letra B não pode porque é dialética, letra C não pode porque é kantiana, letra D não pode porque é nietzscheana, e letra E não pode porque é weberiana. Então, o Durkheim é herdeiro do pensamento positivista, herdeiro do pensamento de Augusto Comte. Então, pressupõe uma análise da sociedade mediante a estrutura social, mediante a estrutura do fato social. Cadê a sua apostila? Era para estar aí, né? Não pode se envolver com fato analisado. Fato analisado, uhum. Ele deve se manter neutro. Então, essas são as ideias do positivismo, essas ideias são clássicas de David M. Durkheim. Ideia clássica do pensamento de Durkheim. Exercício número 2. Fenômenos sociais, como greves, crenças, práticas religiosas, são considerados fatos sociais. Sendo assim, é correto afirmar que greves gerais, ritos religiosos, ou estrutura da escola, estrutura de ensino são considerados fatos sociais, porque tem uma metodologia, tem um método, tem um ensino fundamentado nisso tudo. Então, aqui, fatos sociais são explicados coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento, representando uma explicação teórica avançada. Não necessariamente, não é uma explicação teórica avançada. Não, e a sociedade do pensamento não é representada por essas explicações. Então, joga fora. Letra B. Fato social é a infraestrutura sobre a qual consistem as superestruturas. Não, totalmente errado. Aí é Karl Marx, não tem nada a ver com Durkheim. Joga fora. Letra C. Fato social é um método de pesquisa que possibilita entender alguns elementos da vida que nos rodeia, permitindo ao pesquisador compreender e interpretar as ações sociais. Não, ele não vai interpretar as ações sociais, ele vai buscar diretamente a consequência do fato. Então, joga fora, sobrou letra D. Letra D diz assim: fato social é toda maneira de fazer, fixa ou não, suscetível a exercer sobre o indivíduo uma forte coerção exterior, ou ainda toda maneira de fazer que é geral e tem na extensão a sua própria condição da sociedade, dada e, ao mesmo tempo, possui a existência própria, independente de suas manifestações individuais. É aquilo que nós falamos, o fato social é toda forma de ser, pensar e agir de um indivíduo dentro do grupo social. Tem a característica da generalidade, da exterioridade e da coercitividade. Então, o fato é geral, o fato é externo e o fato é coercitivo.
Geral quer dizer que vale para todos os indivíduos do grupo social. O exemplo que eu usava era o uso do uniforme. Se um aluno tem que vir usando o uniforme, quer dizer que todos têm que vir usando o uniforme. Então, o fato social, ele é geral. O fato social, ele é externo. Não depende da sua vontade de querer vir de uniforme ou não. É norma estabelecida, então você tem que vir de uniforme. O fato é coercitivo, exerce uma pressão sobre você. Se você não vir de uniforme, você vai sofrer as penalidades cabíveis mediante a lei. Então, essa é a ideia. O fato é geral, o fato é externo e o fato é coercitivo. Tá? Então, a resposta da número 2, letra D. Letra D de doido. Exercício número 3. Sobre Emily Durkheim é incorreto. Aquilo que é incorreto para a gente poder afirmar. Durkheim estabeleceu as regras que os sociólogos devem seguir no que tange a observação dos fatos sociais. A primeira delas é fundamental considerá-los como coisas. Então aqui, tá? Considerar o fato social como uma coisa, como algo a ser analisado, como algo a ser identificado como tal, e não me envolver com o fato. Então, verdadeiro. Para Durkheim, a divisão do trabalho é um fato social e seu papel e principal efeito é aumentar o rendimento das funções divididas sem produzir solidariedade. Então, tá certo. A solidariedade é uma forma é um tipo de fato social que permite a observação direta das sociedades. Então, tá certo. Letra C. Para Durkheim, os fatos sociais compreendem toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda, que é geral na extensão de sua sociedade dada, apresentando uma característica própria, independente das manifestações individuais que possam ter. Correto também. Então, não nos serve. Para Durkheim, representações coletivas são uma espécie de expressões do fato social. Elas compreendem os modos como a sociedade vê a si mesma e ao mundo que rodeia como massa de indivíduos que a compõem. As coisas se utilizam no solo e ocupam, representando-as através de suas lendas e mitos, não. Concepções religiosas, não. A partir daí está errado. Então estava tudo certo quando ele começa a falar da representação de suas lendas, seus mitos e tudo mais. Então a alternativa incorreta é a letra D. 3, resposta correta, letra D. 4, a resposta está aqui na lousa, tá? 4, a resposta está aqui na lousa, então deve ser tratado como coisa e com neutralidade, tá ok? Neutralidade e imparcialidade. Então diz assim, Émile Durkheim viveu no período da Revolução Industrial, do Iluminismo, da Revolução Francesa, do Positivismo, e ainda em um contexto de intelectuais, em que as ideias de Max Weber, Comte, Montesquieu, Hegel, entre outros, produziram diversas teorias em discussões a respeito da sociedade. Nesse cenário, e considerando a base da sociologia, dever-se-ia manter a saúde do corpo social, e incentivar a transformar as políticas como todos os outros pensadores defendiam. Condizente com uma visão positiva da ciência, Durkheim defendia o senso comum e o crítico, não defendia o senso comum e o senso crítico, a utopia e a intervenção também não, a neutralidade e a imparcialidade. Então, aqui eu vou me manter neutro e imparcial mediante o fato social. Então, neutralidade e imparcialidade é a resposta correta, portanto, letra C. Lógica e razão, não. O argumento e o senso analítico também não. Então, vou considerar resposta correta a letra C, neutralidade e imparcialidade, porque eu devo estabelecer uma neutralidade na análise do fato. E para manter essa neutralidade, eu tenho que ser imparcial, certo? Então, neutralidade e imparcialidade do fato. Joga fora as outras, fica com a letra C. Só mais uma para a gente terminar de vez e eu poder ir embora. A sociologia surge no século XIX, momento marcado por uma intensa crise social na Europa. Émile Durkheim não deixou
de ser influenciado por esse contexto. Nesse sentido, um dos seus objetivos era fazer da sociologia uma disciplina científica capaz de criar respostas aos desafios enfrentados pela sociedade moderna. Esses desafios colocavam a crescente contradição entre capital e trabalho, entendida pelo autor como um exemplo dos efeitos dos estados de anomia, caracterizado a pela excessiva regulamentação estatal, não. Pela intensificação dos laços de solidariedade mecânica, também não. Pela ausência de instituições capazes de exercer um poder moral sobre os indivíduos, é a resposta correta. Portanto, letra C. Pela ausência de instituições capazes de exercer um poder moral sobre os indivíduos. Então, essa ausência de instituições estabelece um controle direto sobre a estrutura do indivíduo. Então, não. E letra D, pelo aprofundamento da desigualdade econômica, também não. Então, a gente marca a letra C como resposta verdadeira. Portanto, letra C, resposta verdadeira para o nosso exercício. A gente encerra o capítulo sobre Durkheim e a gente continua depois sobre Karl Marx, certo? Então, para hoje, a nossa aula está encerrada. A gente coloca aí em consideração as ideias de Durkheim, certo? Beijo para quem está em casa. Resposta da 2 dos complementares. Deixa eu pegar aqui. Tchau, prof. Até semana que vem. Resposta da 2, letra D. Complementares. 1, letra A. 2, letra D. 3, letra D. 4, letra C. 5, letra C. Então, complementares. 1, letra A. 2, letra D. 3, letra D. 4, letra C. 5, letra C. Certo? Um abraço para quem está em casa. Um beijo carinhoso. Até a próxima. Um beijo carinhoso pro senhor também, viu? Tchau.
Salve, salve, boa tarde, minha gente. Vamos Boa que tarde, meu vamos. querido. Boa tarde, prof, tudo bem? Boa tarde, bom. Boa Bora lá. tarde, hemisfério Carinha, pega aqui. aí o caderno de vocês. Ô, professor. Caderno. Professor? Tá estando não, mano. Deu ruim. Professor, Oi. tem um aluno te chamando, acho que o senhor não escutou. Professor, tá escutando? Deixa eu ver. Quem tá falando comigo? Ninguém. Eu. Fala, 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 fala. Isso aí é zoar o senhor mesmo por causa do seu São Paulinho com o Corinthians 2-2. Você viu? Deu 2-2, né? Mas eu não vi nem os gols, nem nada. Ah, pô, eu fiquei triste pelo senhor, viu? Ah, tá. Tá certo. Vamos lá. Ganhando ou perdendo, o salário dos caras tá lá. O meu não tá, então eu não ligo muito. Faz sentido, o senhor Ô, falou a São verdade. Paulino. São Paulino. Ô, galã, valeu. Ô, Pedro, pessoal falando mal do São Paulo aí, depois não sabe por que que reprova, né? Tava feio, né? Não vi o jogo. Deve ter sido uma briga de cego no escuro, com foice. Os É? dois com o time reserva, Poxa, vou professor. entrar lá e vou ver. Oi. É. Vixe. Se desse, os dois perdia. Vamos lá, então. Ó, na aula passada, nós vimos sobre domínio, cálculo do domínio, tá? Nós vimos basicamente, ó, nós vimos basicamente que temos dois problemas quando a gente trabalha com função. O primeiro é o denominador de uma fração, o denominador nunca pode ser zero. E o segundo é quando a gente trabalha com uma raiz, tá? Uma raiz quadrada, uma raiz de um índice par, ela não pode ser negativa. Então vamos mostrar esses domínios aqui rapidamente, ó. Então imagina que você tem essa função aqui, ó, que é isso daqui. Tá. Vou colocar menos 6. Então vamos lá. Como é que eu fazia isso no domínio? Eu quero falar todos os valores que essa função pode assumir. Ou seja, todos os valores que eu posso trocar ali o x e eu consigo calcular. Você fala, ah, professor, pode ser qualquer número. Não, não pode ser qualquer número. Tem números que dá problema aqui. Ei. Vocês estão muito perto, né? Tem que separar isso daí. Vamos para frente aí. Ó, nós temos aqui então. É mais fácil eu falar qual número que ela não pode ser, e aí eu falo, pode ser todos exceto esses, do que eu ficar falando quais são os números que de fato ela pode assumir. Então, como eu sei aqui que eu tenho um denominador, ele nunca pode ser zero, então eu vou fazer isso aqui, eu vou igualar a zero e ver quanto que dá. Então eu tenho aqui, pode ser que o x é igual a 2. Pô, tudo bem. Só vai dar zero se o x for igual a 2. Então eu tenho que o domínio dessa função aqui, ó,
fica assim. Um x que pertence aos reais, tal que esse x tem que ser diferente de 2. Pode ser qualquer número, exceto o 2. Eu posso representar isso, essa mesma resposta, eu posso representar dessa maneira aqui, ó. O domínio é igual ao conjunto dos reais, exceto o 2. Tá, essas duas expressões aqui, ó, dizem a mesma coisa. Dizem que pode ser qualquer valor, exceto o número 2. Tá? Já quando eu tenho raiz, qual é o problema de raiz? Ela não pode ser um número negativo. Então, eu tenho que necessariamente ter algo positivo ali dentro daquele negócio. Como eu não sei o valor de x, eu tenho que estudar esse sinal. Então, pega só aquele miolo. 2x menos 6 tem que ser maior ou igual do que 0. Pode ser 0? Pode. Tem que ser maior do que 0. Beleza. Então, 2x é maior ou igual a 6. O x é maior ou igual do que 3. Pô, maravilha. Então, olha só como é que fica aqui minha resposta. O domínio dessa função é aqui, ó. São todos os x que pertencem aos reais, tal que esse x deve ser maior ou igual do que 3. Posso pegar qualquer número maior do que 3. Menor do que 3 vai dar problema. Se você colocar ali, por exemplo, o 0, você vai ficar com raiz quadrada de menos 6. Aí dá problema. Bug na matriz. Ok. Eu posso representar isso daqui também como dessa maneira aqui, ó. DM ou domínio. Do 3 até o mais infinito. Acho que tem que fechar essa janela aqui. Ó, eu não posso ter um número negativo aqui. Isso aqui tem que ser positivo. Então eu forcei ela. Falei, ó, isso daqui vai ser maior do que 0, vai ser positivo. E aí eu arrumei ela. Então, passei o 6 para o outro lado e passei dividindo por 2. Então deu x maior do que 3. O que isso está dizendo? Que qualquer valor de x, desde que ele seja maior do que 3, maior ou igual do que 3, ele vai ser aceito nessa função. Tá? Se eu pegar um número menor, não vai dar certo. Beleza, bora para o assunto de hoje. Vamos começar com gráficos. Vamos lá. O gráfico de uma função é a representação dessa função, só que de uma maneira geométrica. Ah, eu tenho a função aqui, ó, f de x é igual a isso daqui. X quadrado menos 5x mais 6 dividido por 2x menos 4. Isso daqui é a lei da função, é a fórmula dela. Agora, eu posso pegar esse resultado e jogar num plano cartesiano. E aí a função vai me gerar uma figura. E aí, analisando essa figura, eu consigo responder algumas coisas sobre essa função. Por exemplo, vamos começar com uma função fácil. Imagina aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado. Peguei uma funçãozinha. Então, eu monto uma tabela x e f de x e coloco alguns valores para calcular essa função. Vou colocar aqui três valores bonitinhos. 0, 2 e o menos 2. Tá? Os valores que você pluga ali para fazer o gráfico
Você é que vai determinar. Você escolhe qualquer valor e põe ali. Vamos lá. Se o x for zero, quanto que dá a função? É só trocar ali e fazer a conta. 0 ao quadrado vai dar 0. Se o x for igual a 2, vai dar quanto? E se o x for menos 2, vai dar quanto? 4 também. Então, nós temos algo assim, ó. A função vai passar aqui nesse ponto 0, 0. Aqui eu determino como sendo o x e o y. Só que esse y, ele é o papel do f de x. Eu coloco o f de x ali. Se o x for igual a 2, o resultado dá 4. Então, 1, 2... Vou colocar aqui assim, ó. E se o x for igual a menos 2, o resultado dá 4 também. Então, a função faz algo assim, ó. Ela tem esse comportamento, tem essa curva aí. Olha um outro exemplo. E esse outro exemplo, dá para a gente analisar mais coisas. Ó, f de x é igual a 2 elevado a x. Vamos lá. Vamos fazer Vamos fazer uma tabela aqui. Para a gente conseguir construir essa função. Vamos lá. Vamos completar a tabelinha aqui com os valores. Então, eu coloquei esses valores aqui arbitrários. E agora o f de x eu tenho que calcular. Então, se o x for 0, qual que é o resultado da função? Qual que é o f de 0? Ó, coloca aqui, ó. F de 0 vai ser 2 elevado a 0. E isso dá 1. Agora, eu vou fazer aqui, ó. F de 1 vai ser 2 elevado a 1. E isso dá quanto? Dá 2. Então, aqui é um 2. F de menos 1 vai ser 2 elevado a menos 1. E você inverte. Isso dá meio. F de 2, eu tenho aqui, ó. 2 elevado a 2. Isso dá 4. E o f de 3 vai dar 2 elevado a 3. Quanto é 2 elevado a 3? Isso é 8. Olha como é que fica o gráfico dessa função. Se o x for 0, vai passar no 1, 0, 1. Se o x for 1, vai passar lá no 2.
Se o x for menos 1, vai passar no meio. Então, e se o x for 2, vai passar lá no 4. E aí, se o x for 3, vai lá para o 8. Já sobe lá longeão. Olha como é que fica esse gráfico. É uma curva assim, ó. Oi. Você tem que colocar no plano cartesiano. Por exemplo, o ponto 1, 2, ó. X vale 1 e o y vale 2. Então é esse ponto aqui. Esse ponto representa o 1, 2. Aí eu marquei todos eles. Né? Fui marcando todos eles. Aí depois eu ligo. Aí faz o gráfico. Beleza? Olha só essa curva. Nós podemos analisar vários detalhes desse gráfico aí. O primeiro detalhe que nós olhamos é que f de x é crescente. Ela está sempre crescente. Conforme você vai aumentando o valor de x, você começou com menos 1, deu meio. No 0 já deu 1. No 1 dá 2. No 2 dá 4. No 3 dá 8. No 4 dá 16. Quanto mais você aumentar o valor de x, maior é o valor da sua função. Isso caracteriza uma função crescente. Você enxerga isso porque você vê o gráfico subindo. Da esquerda para a direita, você vê o gráfico, ó, sempre subindo. Isso caracteriza que a função é crescente. Outro detalhe que a gente consegue olhar no gráfico da função é o domínio e a imagem dessa função. Você consegue ver isso. Por exemplo, olha só aqui, ó. Lembra que no domínio são os valores que x pode assumir, são os valores que eu estou autorizado a colocar aqui, ó. Tá? Nessa função aqui, eu posso colocar qualquer valor. Posso colocar qualquer valor real que eu consigo calcular nessa função. E como que eu vejo isso? Eu vejo isso olhando para o eixo x. O domínio são todos os valores em que eu posso colocar aqui um x, ó. Então basta eu olhar aonde tem um eixo x. E aí eu percebo que a reta toda, qualquer valor de x eu posso colocar que eu encontro a função. Por exemplo, se eu colocar aqui o 3, ela vai dar lá no 8. Se eu colocar o 4, ela vai dar lá no 16. Qualquer valor de x que eu colocar, eu consigo chegar na função. Então eu vou olhar aqui assim, ó, o domínio. Você olha para o eixo x. Nesse caso, o domínio é todo o conjunto dos reais. Você tem um conjunto dos reais inteiro para você trabalhar. Agora, olha só a imagem. A imagem, lembra que são os resultados? A imagem você vai olhar para o eixo y.
você vai vir e olhar aqui, ó. Aonde que essa função está pegando no eixo y? Ó, a função ela está toda nessa região, para cima, daqui, ó, para cima. Para baixo, aqui no eixo y, a função não aparece para nenhum lugar. Se olha para a esquerda e para a direita, a função não aparece. Agora, para cima, por exemplo, entre 0 e 1 aqui, ó, a função está do lado esquerdo. Depois do 1, a função está do lado direito. Você encontra a função. Aqui para baixo, não. Então, como você só encontra ela do 0 para cima, você pode falar que a imagem é um y, vamos falar, que pertence aos reais, tal que esse y é maior do que 0. Aí, esse tipo de exercício que você faz olhando o gráfico para fazer domínio e o contradomínio, sempre é um gráfico de uma função esculhambada. É bem esculhambada mesmo. Tipo esse daqui, ó. Pô, maravilha. Olha só esse exemplo aí, então. Vamos analisar o domínio e a imagem dessa função aí. Pô, beleza. O domínio, eu vou olhar para o eixo x. Repara que a função dá um salto aqui, ó. Ela pula daqui para cá. Ela tem esse buraco aí no meio. Então eu não posso falar que que o domínio são todos os conjuntos, é o conjunto dos reais. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, 0, não dá para encontrar a função quando x é 0. Ou então quando x é meio. Eu não encontro a função onde o x é meio. Então o domínio, ó, vai ser esse ponto aqui que eu vou falar que é o menos 4. Ó, para frente. Até onde? Até aqui no 1, ó. Depois ela pula. Daqui ela vai para cá. Vem aqui para o 1. E aí vai para frente. Então, olha só esse domínio. É esse intervalo aqui, junto com este outro intervalo aqui. Então, a sua função ela está definida do menos 4, desse número aqui, do menos 4 até o número 1. E depois ela está definida ali do 1 até o 6. Tranquilo? Agora, olha só aqui, ó. A imagem. A imagem eu vou olhar também do eixo, agora do eixo Y, né?
o eixo y ele chega na função, ó, daqui do menos 1 até esse cara aqui, ó, no 4. Daí ele pula, dá um salto. Se eu pegar o 5 aqui, não tem, a função não chega no 5 nunca. Daqui do 6 até ali no 10, ó. Então, quando eu olho a imagem, eu vou juntar esses dois pedaços ali. Então, ele vai do menos 1 até o 4. Repara que no menos 1 ele não participa, por isso que é desse jeito, intervalo aberto. E ali é dos 6 até o 10. Tá? Um exemplo. Professor, professor, eu não sei se o senhor está falando, mas eu acho que o microfone parou, porque a gente não está escutando o senhor. Pode parar, vamos lá. Estão ouvindo agora? Show. Tá chacoalhando ali, ó. Beleza, continuando. Então, quando o gráfico não é uma função. Beleza. Vocês lembram das condições que a gente tinha quando fazia um diagrama que ele não representava uma função? Eram dois casos, né? Mas o que nós vamos olhar é isso daqui, ó. Se você tem um ponto aqui do domínio sendo ligado com 2 lá, ó, dando duas imagens. Tá? Isso aqui é que não pode acontecer. Tem como isso acontecer no gráfico. Olha só aqui. Se você tiver algo assim, ó. Ou assim, ó. Esses dois gráficos não representam funções. Não tem como você ter um gráfico, uma função desse jeito. Aqui, ó, por mais estranho que seja, é possível você ter uma função assim. Seria uma função toda bagunçada com várias restrições, mas dá para ter uma função daquele jeito. Agora, aqui não dá.
porque ela vai ferir o conceito de função. Ela vai falar o seguinte, você tem aqui, ó, um valor de x aqui, por exemplo, que se você olhar na função, ela está te dando dois resultados. Esse e esse, ó. E isso não pode acontecer. Então, sempre que você fizer uma reta assim, ó, vertical, se encostar em dois pontos do gráfico, não é uma função. Se encontrar uma reta que bateu em dois pontos, já era, não é função. Aqui, ó, o mesmo esquema. Se eu pegar uma reta aqui, ó, eu pego um ponto aqui e um ponto aqui. E aí não é uma função, não posso, porque eu vou acabar tendo isso daqui, ó. Um elemento do domínio indo para dois resultados, duas imagens. Tá? Não dá. E para finalizar, nós temos o conceito de função par e função ímpar. Uma função é dita função par se acontecer isso daqui, ó. F de x for igual ao f de menos x. Como assim, professor? F de x é igual a f de menos x? Como assim? O que é isso? É uma função que ela caga para o sinal. Se for 2, ela te dá um resultado. Se for menos 2, ela te dá o mesmo resultado. Ela não está nem aí para qual sinal do número que você está colocando lá. Por exemplo, essa função aqui, ó. X² mais 2. Repara o seguinte, se você colocar f de 1, é 1 ao quadrado mais 2, que dá 3. E se você colocar f de menos 1, dá menos 1 ao quadrado, que dá 1, mais 2, que dá 3. A função dá o mesmo resultado, mesmo que você troque o sinal do argumento. Você troca o sinal de quem você está colocando ali dentro. Um outro exemplo. Dois x ao quadrado menos 3. Se você fizer o f de 2, vai dar 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. E se você colocar o f de menos 2, vai dar o mesmo resultado. Menos 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8, menos 3, também dá 5. Oi. Aí, eu tenho o último raciocínio, que é uma de função ímpar. Que é mais ou menos o contrário disso daí. Na função ímpar acontece isso daqui, ó.
Só tira o sinal da função. Troca o sinal. Dá o mesmo valor, só que com o sinal trocado. Isso acontece quando a função tem um expoente ímpar. Daí que vem a definição. Se for isso daqui, ó, f de x, por exemplo, é x ao cubo. Se você colocar o f de 2, quanto que dá? 2 ao cubo, que é 8. E se você colocar o f de menos 2, isso dá menos 2 ao cubo. E dá menos 8. Então você tem aqui o mesmo valor, só que com sinal trocado. Isso aqui é uma função ímpar. E é possível, a função ela não tem que necessariamente ser classificada em par ou em ímpar. É possível uma função que não seja nem par nem ímpar. Essa função aqui, por exemplo, ó, x mais 3. Ela não atende a dessa definição de ser par e não atende a essa definição de ser ímpar. Pega dois valores. Se você colocar aqui, ó, f de 3 dá 3 mais 3, que é 6. E você pegar o f de menos 3, vai dar menos 3 mais 3, e dá 0. Então, nem sempre a função vai ter essa definição aí. A função ser par ou ser ímpar. Ok? De saideira, vocês vão fazer esse exemplo aqui para mim. Eu quero o domínio e eu quero a imagem dessa função aqui, ó. Oi. Como é que é? Ah, tá. Relaxa. Olha só. O domínio e a imagem disso daqui. Vocês conseguem falar para mim assim, só de olhar? Domínio é x e imagem é y. E aí? O que é isso? De menos 2 até 6? O domínio. Bom, domínio. É isso aqui, ó, vai de menos 2 até 6, que é onde a função está indo, no eixo x. E a imagem, como é que fica a imagem? É só você olhar o eixo y. Ó, a função ela fica presa nesse intervalo aqui, ó. Ela está presa nesse intervalinho, fica sempre aqui. Então é de menos 1 até 1. Vocês vão estudar uma função que tem esse gráfico aí no segundo ano.
São as funções trigonométricas, seno, cosseno. Elas ficam oscilando assim, ó, entre 1 e -1. Belezinha, gente? Vai tocar já já. Pode guardar o material, vocês estão liberados. Pessoal de casa, falou pra vocês. Um abraço, minha gente. Obrigado pela aula aí, professor. Se cuida. Tchau, prof. Valeu pela aula. Falou, tchau, tchau. Falou.